No momento em que o Brasil bate recordes sucessivos no número de mortes pela Covid-19, o Opinião conversa sobre a gestão pública durante a pandemia. Como o país chegou ao pior cenário da crise sanitária? Quais são as perspectivas de combate à doença? Recebemos Gabriela Lota, professora de Administração Pública da FGV São Paulo, e Deise Ventura, professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora Gabriela, professora Deise, obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Mais de 300 mil mortes e essa curva aí só aumenta. Por que o Brasil chegou nessa situação? Bom, essa é uma tragédia anunciada, né? Não tem nada de imprevisível nessa história. Na verdade, toda a comunidade científica está já há mais de um ano batendo na tecla do que nós deveríamos fazer, de quais seriam as ações necessárias para enfrentar a pandemia, mas nós claramente temos um desgoverno, né? Que não só com várias omissões, mas também com decisões deliberadas, nos levou a essa tragédia. E essa tragédia ela tem contornos ainda piores se a gente olha para o que poderíamos ser, né? O Brasil tem o maior sistema público de saúde do mundo, nós temos expertise de combater outras emergências sanitárias, nós temos uma comunidade científica, um Butantan, uma Fiocruz que poderiam ser acionados para enfrentar a pandemia, mas claramente nós temos um desgoverno que não só não agiu no sentido de coordenar os esforços, mas, pelo contrário, conseguiu descoordenar esse nosso enfrentamento. É uma situação que poderia ter sido evitada nesse nível que nós estamos assistindo, Exatamente. Né? Agora, um estudo realizado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, em parceria com a Conectas Direitos Humanos, analisou mais de 3 mil normas federais produzidas em 2020 e concluiu que as ações do governo federal contribuíram para a propagação do vírus. Quer dizer, são mais de 3 mil normas, professora Deise, não vai dar para analisarmos aqui uma por uma, mas de uma forma geral aí, como é que vocês chegaram nessa conclusão? Nós temos acompanhado a resposta federal à pandemia e também as respostas estaduais desde o início, desde março do ano passado. E nós nos demos conta de que não se tratava de erro do governo, não se tratava de incompetência, e muitas vezes as pessoas chegaram a referir loucura ou desatino do próprio presidente da República, quando, na verdade, nós constatamos uma atuação sistemática, coordenada de diversos órgãos do governo no sentido de disseminar a Covid-19 no Brasil. É a velha expectativa de imunidade de rebanho por contágio que vem sendo mencionado por diversas pessoas do governo federal, inclusive o presidente da República, e também pela sua larga base de apoiadores, né? Essa ideia de que as pessoas os brasileiros adquiririam imunidade naturalmente a partir da infecção, o que é um absurdo do ponto de vista científico, porque nós temos aí um desconhecimento total sobre a extensão e a duração da imunidade daquelas pessoas que tiveram a doença. Nós temos aí numerosos casos de reinfecção. Também não sabemos o quanto a pessoa está protegida em relação a novas variantes da doença, e, na verdade, nós nos tornamos um grande laboratório de variantes ao contaminar mais de 12 milhões de pessoas. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que essa estratégia é uma estratégia, do ponto de vista científico, perigosa, absoluta, torna a doença incontrolável, que é o que nós estamos vendo no Brasil, e do ponto de vista ético, ela é absolutamente inaceitável, porque ela implica a decisão pela morte de centenas de milhares de pessoas. A senhora usou aí o termo intencional, disse que não se trata de incompetência, mas são ações aí intencionais, se trata de uma estratégia. O que explica isso? Que tipo de benefício o governo tem agindo dessa forma? O que havia era, no início da pandemia, uma estimativa de que o número de óbitos seria bem mais baixo. E o governo apostou, aceitou que esses óbitos aconteceriam, decidiu causar a morte dessas pessoas. Mas eu imagino que não havia a avaliação de que o número seria tão grande. Então, o que a gente vê? A gente vê o veto às normas mais importantes de contenção da doença, como o uso de máscaras, a proteção das comunidades indígenas. A gente vê decretos ampliando a definição de atividades essenciais. A gente vê o atraso no repasse de recursos que são fundamentais para os estados e municípios. A gente vê um discurso coerente. As pessoas pensam que é provocação, pensam que é devaneio,
mas há uma enorme coerência no discurso de autoridades federais, muito além do presidente da República, que pedem. O Ministério da Economia chega a dizer em novembro do ano passado, estamos alcançando a imunidade de rebanho. Diversos órgãos do governo vão atuando nesse sentido, de dizer para a população que existe um tratamento precoce para a Covid-19, esse é um elemento muito importante da estratégia, dar coragem às pessoas de buscar a exposição ao vírus, e sempre dizendo que nós chegaremos a essa imunidade sem maiores custos, a crise vai ser mais rápida e com isso ela atingiria menos a economia. Nenhum elemento dessa estratégia é verdadeiro, mas ela também tem um sentido eleitoral muito importante. E no meio dessa questão aí da gestão, em meio à pandemia, nós estamos aí assistindo essa troca de cadeiras nos ministérios, não é? E nós ficamos pensando aí qual será o próximo passo, o que vai acontecer agora, e o nosso olhar desvia para um lado e desvia para o outro. Professor, o que esperar agora com essas trocas todas? Bom, acho que tem um elemento que eu queria somar no que a Deise acabou de falar, que o Bolsonaro, isso foi inclusive dito pelo Marcos Nobre lá no começo do governo, o Bolsonaro governa pelo caos, né? Ele tem o caos como um método de governo e ele tem que manter sempre o caos na altura, inclusive para a gente não perceber ou não conseguir sinalizar essas falhas de maneira mais evidente, né? Então, essa troca toda, de maneira completamente bagunçada, ela mostra uma face aí dessa manutenção do caos, em certo sentido, e a própria ideia de manter a pandemia como um caos, como um grande conflito, também reforça essa narrativa. O que a gente viu essa semana, dessa troca toda de 6 ministros no mesmo dia, faz parte dessa narrativa do caos, quer dizer, nem na hora de reorganizar o seu governo o presidente é organizado, porque justamente ele tem que manter o caos e o conflito nas alturas, mas isso tem um outro componente também que tem a ver com a governabilidade ou incapacidade de governar do presidente Bolsonaro. É claro que a gente vai precisar de alguns dias ainda para entender para onde esse movimento vai apontar, mas aqui eu diria que tem alguns ingredientes, né? Tem um ingrediente que é dialogar com o Centrão, ele está perdendo espaço na base, o Centrão, semana passada, já colocou um sinal, um farol amarelo para ele, né? Então, de alguma maneira, trazer mais pessoas do Centrão para dentro dos ministérios e trocar, especialmente o ministro Ernesto, é uma forma também de dar sinais para o Centrão. Mas tem uma outra parte dessa história que tem a ver com o Bolsonaro se cercar de pessoas que aceitam também o jogo sujo, né? A própria Vera Magalhães tem falado isso. Então, são algumas pessoas que aceitam fazer um jogo sujo que os ministros anteriores não estavam aceitando fazer. O que reforça, na verdade, toda essa narrativa que o Bolsonaro tem tentado colocar em prática de uma destruição. É bom lembrar, o primeiro mês de governo, o Bolsonaro disse isso, temos que destruir tudo para, em algum momento, reconstruir. E a destruição, ela precisa de operadores, né? E na medida em que você começa a ter ministros se colocando contra determinadas decisões, como, por exemplo, o que aconteceu também essa semana de ministros ou grandes atores governamentais reforçando a necessidade do uso da máscara e do isolamento, isso fragiliza o próprio presidente, né? Então, essa troca também mostra uma tentativa do Bolsonaro de se cercar com pessoas não segue que o meu discurso, façam jogo sujo, né? Missão dada é missão cumprida. Essa é a lógica de operação do Bolsonaro. Eu vou trazer aqui, o Ministério da Saúde nos respondeu em nota os pontos analisados no estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP. Vamos ver. Em nota, o Ministério da Saúde informou que está trabalhando incansavelmente em diversas frentes para garantir a assistência necessária para todos os estados e municípios desde o início da pandemia. Disse ainda que, para aperfeiçoar a gestão, pretende criar um conselho consultivo com a participação de representantes de universidades e associações ligadas à classe médica, visando contribuir com o Ministério da Saúde em questões relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde. Sobre a assistência hospitalar, a nota diz que o Ministério da Saúde autorizou a abertura de 12.265 mil leitos de UTI em todo o país, investimento de mais de 580 milhões de reais. Com relação à oferta de oxigênio para os estados, o Ministério informou que nos últimos dias se reuniu com os 5 maiores fornecedores do país em busca de soluções para diminuir o risco de desabastecimento. Em relação aos medicamentos de intubação, o Ministério da Saúde disse que está coordenando estratégias que garantiram a requisição administrativa de mais de 2 milhões de medicamentos. Sobre a oferta de vacina para a imunização em massa da população, a nota diz que o Ministério está trabalhando desde abril do ano passado para garantir doses de vacinas Covid-19 para o Brasil.
Até agora, mais de 33 milhões já foram distribuídas para todos os estados e Distrito Federal. Segundo a nota, acordos com 7 laboratórios diferentes garantirão a entrega de 562 milhões de doses de vacinas até o fim de 2021. A nota termina reforçando a adoção de protocolos sanitários. O Ministério da Saúde defende o uso de máscaras que se evitem aglomerações, mantendo distância mínima de 1 metro entre as pessoas, adoção de etiqueta respiratória e higienização das mãos. Professora Deise, a nota, entre outras coisas, a nota do Ministério da Saúde fala da criação de um conselho consultivo para enfrentar a Covid-19. O presidente, inclusive, analisou a criação de um comitê anti-Covid. Aí nós pensamos, será que agora vai antes tarde do que nunca? Isso pode sinalizar alguma mudança, finalmente? Olha, primeiro eu quero dizer que eu fiquei encantada com essa resposta do Ministério da Saúde, porque ela confirma plenamente o nosso estudo. O Ministério da Saúde só agiu, e de forma muito limitada, na contenção do colapso do sistema de assistência. E, além de tudo, de forma absolutamente ineficaz, porque faltou oxigênio em Manaus, a gente está aí na iminência da falta de medicamentos essenciais para a intubação, iminência da falta de oxigênio em diversos lugares do Brasil. Então, de forma falha e sempre na ponta, na assistência. Não tem absolutamente nada nessa nota e, de resto, o nosso estudo jamais foi contestado e ele não será, porque ele se baseia em documentos oficiais. Nós não inventamos nada, não entrevistamos ninguém, nós pegamos o Diário Oficial da União, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a jurisprudência do STF e as declarações públicas das autoridades federais. Então, é isso. Eles deixaram o vírus correr, a ideia da doença se desenvolver naturalmente e agiram pontualmente de forma ineficaz na contenção. E continuam agindo contra os governadores. É algo escandaloso, muito além da ação que foi proposta pelo presidente da República junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar atacar 3 governadores e que foi arquivada porque era um absurdo do ponto de vista jurídico. Tudo indica que esse atrito entre as autoridades militares, que gerou a dança das cadeiras dessa semana, tem a sua origem na intenção do presidente de atacar ainda mais os governadores. Se fala em estado de defesa, obviamente o presidente procura gerar o máximo possível a confusão entre essas expressões, lockdown, estado de defesa, estado de sítio, que não tem nada a ver uma com a outra, mas o fato é que aí pode estar a tentativa de atacar ainda mais, de manipular as Forças Armadas para pressionar os governadores, pode estar também uma das explicações da crise dessa semana. Quanto ao comitê, o presidente criou por decreto um comitê de coordenação da resposta brasileira à Covid-19, cujo membro é ele. E, se vocês lerem o texto do decreto, o decreto diz que é composto pelo presidente da República e, a convite, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e uma autoridade indicada pelo Conselho Nacional de Justiça. É isso o comitê de resposta criado pelo governo federal. É a pessoa que mais trabalha pela disseminação da doença no Brasil e politicamente, com os olhos nas eleições do ano que vem e na mobilização da sua base, ele que não é um presidente da República, é um agitador extremista, cercado de agitadores extremistas, não é? Então, ele joga para a base. Essa é a pessoa, a coordenadora da resposta. Quanto à participação de universitários, sempre estivemos abertos a colaborar. A quantidade de recomendações de estudos. A minha escola... Mas foram chamados para isso? Sempre estiveram dispostos, mas alguma vez foram chamados para essa conversa? Jamais fomos chamados. A minha escola, a Faculdade de Saúde Pública da USP, tem 103 anos de história, a Casa de Geraldo Paula Souza, berço da saúde pública do Brasil, assim como a Fundação Oswaldo Cruz, nós somos os berços da saúde pública. Nunca fomos escutados. Remendo de crime contra a humanidade, a universidade não vai fazer. Isso é certo. Agora, se existir a estratégia, a intenção de finalmente conter a propagação da Covid-19 no Brasil, é óbvio que nós estaremos sempre à disposição, como estamos lutando, estamos paralelamente tentando conscientizar a população, informando, tentando orientar as autoridades que pedem a nossa ajuda. A imprensa é a grande responsável pela comunicação de risco durante a emergência, está cumprindo um papel fundamental, mas o fato é o seguinte, não há nenhuma campanha nacional de contenção do vírus e essa nota do Ministério da Saúde só confirma essa
triste realidade, que o governo federal optou por disseminar a Covid-19 no Brasil e está tendo grande êxito, porque nós somos hoje a pior resposta do mundo, com um número de mortes e um número de casos que é absolutamente inaceitável. Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre a gestão pública durante a pandemia com Gabriela Lota, professora de Administração Pública da FGV São Paulo, e Deise Ventura, professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora Gabriela, no bloco anterior, você chamou a atenção aí essa troca nos ministérios, que acena para o Centrão. Olhando aí o que vem dizendo os presidentes da Câmara, do Senado, alinhando o discurso com o mercado. Tem uma pesquisa também aqui do Congresso em Foco, mostrando que a gestão da pandemia por Bolsonaro é reprovada por 53% dos parlamentares. E eles pedem aí uma mudança urgente, né, uma mudança no rumo dessa história. Se nada acontecer, fica mais difícil a permanência de Bolsonaro? Olha, primeiro me surpreende que 47% ainda aprovem, né? Eu queria saber quais são as bases para aprovar, porque nada tem se mostrado efetivo aí na gestão da pandemia. Mas, enfim, claramente o Congresso está cobrando o preço para o apoio. Ano que vem é ano eleitoral, e para o próprio Congresso é muito importante ter apoio das suas bases, né? E na medida em que a própria sociedade está cada vez mais crítica sobre a gestão da pandemia por parte do Bolsonaro, o custo de continuar apoiando o presidente vai se tornando cada vez mais alto. E isso pode ajudar a explicar a troca das cadeiras, mas que eu acho que ainda é insuficiente para o que o Congresso, de fato, vai cobrar aí desse custo total. Afinal, as cadeiras mais importantes, ou aquelas que, em geral, o Centrão ocupa, dos ministérios que têm mais recurso, não foram dados ainda para o Centrão, né? Até teve a própria discussão de quem seria o novo ministro da Saúde, e isso não teve apoio do Congresso, essa troca não foi a partir do que o Congresso queria. Então, me parece que o custo ainda vai ser muito alto, e vamos ver como é que essas forças vão se organizar. Cada vez vai ficar mais difícil para o Bolsonaro governar. Não que ele tenha tido muita governabilidade, porque ele nunca teve, ele nunca sinalizou e jogou bem com o Congresso. Mas vai ficar cada vez mais difícil, e isso às vésperas da eleição. O que significa que ou ele vai radicalizar profundamente, é uma alternativa, nunca se deve esperar menos do Bolsonaro, ou ele vai ter que jogar o jogo do Centrão. Radicalizar mais, o que significa? Radicalizar mais significa dar mais sinais ainda da tentativa, por exemplo, de fazer um estado de defesa, ou usar outros instrumentos, seu apoio com a própria base militar, enfim. Não sei se ele vai por aí, mas se ele não for para manter governabilidade, ele vai ter que começar a jogar mais o jogo do Congresso, o que significa fazer mais trocas, dar mais espaço, e eu também não sei qual é a disponibilidade dele de fazer isso às vésperas da eleição. E, enquanto isso, ele insiste aí em defender o tratamento precoce. Sobre esse assunto, nós vamos trazer a participação do presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes. Autonomia não significa liberdade para o médico fazer aquilo que ele quer, inclusive para receitar medicações que são ineficazes. Nós, na MB, não temos corrente política, partidária, ideológica. O nosso partido é o partido da boa assistência médica, da boa assistência ao paciente e à população de um modo geral. Entre a ciência e a política, quem tem que fazer concessões é a política. A ciência não pode fazer concessões, e é importante que todos entendam dessa maneira. Era possível se usar cloroquina porque se buscava, naquele momento, em março do ano passado, um ano atrás, se buscavam alternativas que pudessem ter alguma plausibilidade do ponto de vista da biologia, que pudesse ter efeito contra esse vírus. Naquela época era plausível que se fizesse uso dessas medicações. Hoje, por todas as razões que nós já consideramos aqui, não faz mais sentido. Eu tenho sido muito atacado, inclusive por meus colegas de outras especialidades, ataques muito violentos, como se responsável fosse, como se eu tivesse a serviço de alguma ideologia. Infelizmente, o nosso país tem essa polarização. Me entristece muito ver que o movimento médico ele fica dividido por essas questões ideológicas. Nós não deveríamos deixar a medicina e a ciência ser contaminada por ideologia.
O presidente da AMB colocou aí que no início existia um outro entendimento em relação ao tratamento precoce, mas depois os estudos mostraram o contrário, a ciência mostrou o contrário, não é? O quanto que esse posicionamento do presidente Bolsonaro, que vai contra a ciência, confunde a população e prejudica a saúde pública? Um prejuízo a longo prazo até, professora Deise. Nós constatamos no nosso estudo também que está ocorrendo a implementação de uma estratégia que a gente chama de propaganda contra a saúde pública. É muito além de uma declaração ou outra. A ideia é desacreditar as autoridades sanitárias, reduzir a adesão da população a medidas de suspensão de atividades não essenciais, que são equivocadamente chamadas de lockdown. Lockdown o Brasil não teve ainda, né? O Brasil ainda não sabe o que é de fato um fechamento, um bloqueio total para conter uma doença. Isso já é necessário em alguns lugares e não está sendo feito por razões políticas. É um estímulo, então, a propaganda contra a saúde pública vai estimulando as pessoas a não acreditarem na ciência e na saúde pública e vai também mobilizando essas bases extremistas. Isso que disse o presidente da AMB é extremamente importante. O tratamento precoce hoje no Brasil é um movimento político. Ele está no domínio da crença. Não adianta nada a gente apresentar provas. Quem defende o tratamento precoce não escuta. E não escuta por quê? Porque é uma engrenagem fundamental dessa estratégia de disseminação do vírus. Tem que dizer para as pessoas que existe um milagre, né? E é também uma explicação para esse número de mortes, porque essas pessoas têm a ousadia de dizer que as pessoas morreram porque não usaram o tratamento antes, quando a gente vê que ele é comprovadamente ineficaz e, além de tudo, ele desvia a atenção das medidas que nós sabemos que são eficazes. Então, é algo muito difícil até de explicar para os nossos colegas estrangeiros como é que um país aposta naquilo que não funciona e ataca aquilo que nós sabemos que funciona. É algo absolutamente extraordinário, mas serve como combustível para esses movimentos extremistas que agem contra a saúde pública no Brasil. A gente já sabe desde lá da história da guerra do Peloponeso com Tucídides que toda peste é a ocasião para o florescimento do charlatanismo de uma forma muito intensa em razão do medo, do desespero das pessoas, né? Então, o que isso vai causar a médio e longo prazo na saúde pública? A legitimação do charlatanismo de colarinho branco. Agora é a autonomia do médico, cada um faz o que quiser, né? É essa a situação. A desconfiança das autoridades sanitárias compromete os nossos programas de imunização. O Brasil, que tinha uma excelente cultura de imunização, já há hesitação vacinal em graus inimagináveis para o Brasil. Todas as políticas públicas de saúde ficam prejudicadas quando a população não acredita nas suas autoridades sanitárias e acredita em qualquer forma de charlatanismo, inclusive legitimado por algumas associações médicas, que felizmente não é o caso da AMB. Pois é muito triste a gente ver o que tem acontecido com o maior sistema público de saúde no mundo durante essa pandemia, né? E tem alguns componentes aqui para colocar nessa história. Primeiro, o SUS é um sistema altamente capilarizado, mas ele precisa de coordenação para funcionar. E o que nós temos visto é uma não coordenação, deixando os atores na ponta completamente perdidos, vendidos, sem recurso, sem equipamento, sem informação suficiente. Por outro lado, além de não ajudar na coordenação, a própria atuação do presidente tem prejudicado profundamente aqueles profissionais que estão atuando na ponta, né? Eu tenho feito pesquisas desde março do ano passado, nós já conversamos com mais de 10 mil profissionais desde então da saúde, e o que tem acontecido é exatamente o que a Deise contou, porque imaginem só os profissionais de saúde lá na ponta, nós estamos falando aqui de milhões de profissionais de saúde capilarizados no Brasil, né? Nós temos mais de 3 milhões de profissionais de saúde no SUS, e esses profissionais indo para a população dizendo: vocês precisam usar máscara, precisam se vacinar, precisam fazer isolamento, e a população dizendo: não, mas o presidente falou que a vacina não é obrigatória, que a vacina vai transformar a gente em jacaré, o presidente diz que não precisa usar máscara, e além disso, a população dizendo: aliás, o presidente disse que você precisa me dar o tratamento precoce, cadê minha cloroquina? Né? Então, na verdade, esse processo não só tem desacreditado a atuação dos profissionais de saúde na ponta, como, em certa medida, inclusive, se transforma em um processo de hostilização. Nas nossas pesquisas, nós temos pego muitos casos de profissionais que estão sendo hostilizados no seu trabalho cotidiano, tem medo de sair de jaleco na rua, tem medo de fazer a sua atuação de visita domiciliar,
porque justamente o presidente criou um conflito contra os profissionais de saúde. Eles perderam a sua legitimidade. Então, para o futuro, isso é muito problemático. Profissionais exaustos, doentes e desacreditados. Essa conversa aqui iria longe, não é? São tantas questões, nós estamos chegando aqui ao final. Professora Deise, rapidamente uma palavrinha final aqui para as pessoas. O Brasil precisa urgentemente, uma estratégia de contenção da propagação da Covid-19. Nós precisamos nos mobilizar a favor dos governadores e dos prefeitos que estão adotando suspensão de atividades não essenciais, chegando até o lockdown. Mobilização da sociedade é urgente, porque a situação está fora do controle e até o Exército prevê uma terceira onda para os próximos meses. Urgente a nossa mobilização social para evitar o pior no Brasil. Agora, quando os nossos governantes também dão um exemplo aí contrário, como foi o caso do Rio de Janeiro, fica difícil também, não é? Exatamente. A pandemia só se resolve com ação coletiva. Não adianta eu me cuidar e o meu vizinho não se cuidar, porque eu pego a doença dele no elevador. Então, se nós não tivermos governantes, lideranças capazes de construir esse enfrentamento coletivo, a gente vai perder enquanto sociedade, né? Então, precisamos do exemplo das nossas lideranças e pressionar por vacina e pressionar por medidas de contenção, isolamento e uso de máscara. Professora Gabriela, professora Deise, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Até uma próxima. Até, obrigada. E a Opinião fica por aqui, nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição lá em nosso canal e você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima quinta-feira.